Ok, boa noite. Mais uma vez nos reunimos em um encontro do GISP, nosso grupo de estudos em ecofisiologia e estresse de plantas. Eu sou a professora Ana Rita Leandro dos Santos, do IF Sertão Pernambucano, campus Petrolina, Zona Rural. Sejam todos bem-vindos. Esse é um ambiente de compartilhamento, interação e integração de profissionais, estudantes e especialmente de pessoas do setor produtivo, no qual procuramos discutir, à luz das pesquisas científicas, das experiências de cada um, vários temas relacionados à agricultura e à ecofisiologia de plantas. Eu gostaria de fazer um apanhado geral, um panorama da cultura do melão aqui no Vale do São Francisco, porque eu alcancei essa época. Na década de 80, essa região foi uma forte produtora de melão valenciano amarelo, e o maior evento da fruticultura regional acontecia aqui no Vale do São Francisco com o nome de Festa do Melão. E foi assim na década de 80. Eu lembro que ainda alcancei Luiz Gonzaga se apresentando aqui numa das edições da Festa do Melão, assim como vários outros artistas de grande expressão, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e tantos outros. E, além da parte festa, né, tinha também um aparato técnico de exposições, de difusão de tecnologias voltados para várias culturas do Vale, mas o carro-chefe era o melão. De repente, tudo isso foi diminuindo de maneira muito impactante, ao ponto da cultura hoje não ter tanta expressão na pauta das culturas produzidas aqui no Vale. Ainda assim, existem alguns produtores de melão, notadamente no interior de Juazeiro, né, no projeto Mandacaru e Maniçoba, mas o fato é que essa é uma cultura muito importante, porque, embora seja uma olerícola, é consumida como fruta e muito apreciada por muitos. E ainda assim, também posso dizer que é uma cultura que interessa, inclusive, ao pequeno produtor. Mas a gente percebe que a necessidade por adoção de tecnologias para que essa cultura, de fato, seja expressiva, para que ela chegue a alcançar uma fatia significativa do mercado de uma maneira satisfatória do ponto de vista de características sensoriais e também de poucos resíduos de agrotóxicos, por exemplo, é um desafio, isso demanda conhecimento e tecnologia. E a gente aproveita essa noite e agradeço infinitamente ao engenheiro Gederson Virgínio, membro do GISP, que está conosco desde o início desse grupo de estudos e que agora se dispôs a colaborar conosco, dedicando o seu tempo de trabalho, de descanso, né, porque é à noite, para nos elucidar uma série de questões que envolvem essa cultura. Então, eu dou as boas-vindas a Gederson, em nome do nosso grupo de estudos, e aproveito também para saudar os demais presentes aqui, Paulo Vitor, peraí que eu tenho pessoas cujo nome eu ainda não memorizei, Paulo Padilha, José Barberá, Davi Ellen, que já é nossa integrante, e os demais. Sejam bem-vindos, Bruna Rodrigues. Silencio e passo a palavra ao moderador substituto, Jonatas Ranver. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Jonatas Ranver, sou técnico agropecuária, atualmente graduando em agronomia e também coordenador do GISP. Jonatas? Será que caiu a conexão? Não, voltou, professora, já. Pronto. Eu não sei até onde vocês conseguiram escutar. Até coordenador do GISP, só. Ok. Ok. Para quem não conhece o GISP ainda, eu não sei se tem membros novos, mas provavelmente tenha. Estou percebendo alguns nomes aqui. Como a professora falou anteriormente, o GISP é um grupo de estudo e atualmente também de pesquisa em ecofisiologia do estresse, e que todas as quartas-feiras nos reunimos aqui para estudar, debater alguns temas importantes, né, para o setor agrícola, e que
inicialmente surgiu de forma presencial, né, mas por conta da pandemia a gente teve que migrar para esse formato online, né? E a partir disso a gente conseguiu todas as quartas-feiras, de certa forma, reunir pessoas, inclusive, de diferentes regiões do país, né? Coisa que se fosse no formato original, presencial, a gente não conseguiria. Então, muitas vezes, tem presenças de pessoas do norte, do sul, do centro-oeste, que estão aqui sempre com a gente, né, debatendo, trazendo experiências práticas, né, em relação a determinados temas e culturas, né. Além disso, é importante salientar que nosso grupo é extremamente amplo quanto ao nível de conhecimento. Então, a gente tem desde as pessoas que estão no ensino médio e no ensino técnico, até aquelas pessoas que estão na graduação e pós-graduação, ou que estão atuando no setor produtivo. Então, a gente tem essa dinâmica de sempre tratar o mesmo assunto de diferentes aspectos e de diferentes áreas. Então, isso é bom porque a gente movimenta o debate, traz visões diferentes e consegue compreender cada vez melhor aquele tema, aquele assunto, ok? Então, geralmente, a gente sempre traz alguma literatura para estudar e a gente tem intervenção do especialista nessa literatura e, posteriormente, a gente tem a apresentação do especialista em si, né? Então, a gente disponibiliza um tempo para dúvidas, questionamentos, caso tenha alguma dúvida. E isso varia muito de acordo com o especialista. Eu não sei se o Elcio já tinha especificado isso com você, Gederson. Você prefere as dúvidas? Já? Não, desculpa. Ele especificou, detalhou com o Gederson como vai ser a dinâmica com o material de estudos, vai ser posterior à apresentação dele. Ok. No caso, eu queria saber em relação às perguntas. O senhor prefere as perguntas todas no final da apresentação, da sua apresentação? Ou durante a sua fala, as pessoas podem questionar, já colocar dúvida? De que forma o senhor prefere? Não. Pode falar a qualquer momento. Pode comentar até coisas que não estão fora da apresentação. Pronto. Então, saber mais ou menos como funciona. Ana, me recorda se está faltando alguma informação? Sim, o acesso ao Drive, a biblioteca virtual, e ao nosso Instagram e as gravações que ficam no YouTube. Então, para quem não conhece, essas reuniões todas as quartas-feiras, elas são gravadas. A gente disponibiliza ela no nosso canal do YouTube, né? GISP IF Sertão, acho que é assim que está lá. Eu vou colocar aqui o link que fica mais fácil. Além disso, também temos o Instagram, né, da gente, onde a gente sempre disponibiliza, fala qual vai ser o tema das quartas-feiras, né? E também, né, temos lá nos destaques uma caixa de sugestão de temas e especialistas. Então, os temas que são escolhidos nas quartas-feiras, geralmente são temas que são indicados por membros do GISP, né? Sejam eles aqueles que estão presentes no Instagram ou aqueles que estão presentes no WhatsApp. Para quem não faz parte ainda do WhatsApp, vocês têm essa opção, né? Vocês podem colocar o número no chat e posteriormente a gente adiciona vocês no grupo do WhatsApp, ok? Ana, só um instante, eu vou pegar o link aqui no WhatsApp, o link das redes e adiciono aqui, ok? Tá, enquanto isso, acho que o Gederson já pode começar. Você prefere que a gente projete ou você mesmo faz? Pode projetar, professor. Eu acho que... Mas o seu assistente pessoal, Elson, não está presente, então acho que deve estar com ele o arquivo. Deixa eu... Mas eu posso te guiar. Eu pedi aqui a ele, fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Você vai botar, então? Vou ter que procurar aqui, que eu estou no computador que eu não fiz. Ele geralmente manda para a gente, né? Então, a gente já pega aqui. Se quiser, eu posso mandar pelo WhatsApp aí da senhora. Pode ser. Deixa eu ver Então, aqui, geralmente já manda. Eu vou encaminhar aqui. Enquanto isso, quem quiser falar um pouco, se apresentar, dizer algo sobre a sua experiência, mas ele com dificuldade de internet, eu acho que ele não vai conseguir mandar o slide não, viu? Se já tiver aqui, bem, senão eu não sei se ele consegue. Ele está com problemas de internet lá onde ele está. Eu vou encaminhar aqui para a senhora. Então tá, eu já abro aqui. Padilha é produtor de melão também?
Ok, já recebi. Agora veio em dose dupla. Pronto, já estou. Eu já coloco. Aí, Jederson, note que na medida em que você estiver apresentando, se chegar alguém na sala, aí eu às vezes minimizo aqui, mas não interfere na sua apresentação, não, tá? Ok. Eu vou só fechar esse WhatsApp agora, porque eu não consigo. Bom. Deixar o material de estudo também já minimizado. Vamos lá. Ah, você já está botando, Jonatas? Eu também. Já projetei, já. Elson me enviou. Você é muito ligeiro. Tá certo. Vou ampliar, botar no castelo máximo e vou desligar o microfone. Qualquer coisa, eu não vou estar conseguindo falar porque o microfone está desligado, ok? Ok. Mas eu fico atenta aqui. Bom, eu queria começar sobre o aspecto fisiológico da manejo da cultura do melão. Achei muito legal esse título. Mas vamos lá, Gederson, antes de você começar a sua apresentação, satisfaça a minha curiosidade, que talvez seja de muita gente. O que é que fez o Rio Grande do Norte se estabelecer como grande produtor da cultura do melão? Qual é o segredo? Eu não tenho certeza sobre como o melão chegou aqui, mas aqui na região existia uma empresa chamada Maísa, que era uma potência nacional, não sei se a senhora conhece, já ouviu falar, em que Mossoró produzia agroindustrial. isso, em que plantavam acerola, graviola, banana, muitas outras frutas e ela produzia e processava também. E aproveitando essas condições climáticas da gente, e a janela de oportunidade que era para exportar o melão no segundo semestre para a Europa, fizeram um teste de melão aqui na região e a partir desse teste, que viu que a produção era muito boa, começaram a desenvolver o manejo aqui na região, justamente para aproveitar essa janela de oportunidades de mercado que surge no segundo semestre para fornecer para a Europa, principalmente. Então tá. Precisávamos de uma Maísa aqui também. Felizmente fechou, né? Porque era uma potência industrial, agroindustrial aqui da. Pois é, isso acontece. Então, vamos lá. Esteja à vontade, viu? E Jonathan está aí sob o seu comando. Ok. Começar dando boa noite a todos e agradecer pelo convite, já pela professora Ana, o Elson, o Jonathan falou comigo. Me chamo Jederson Virgínio, trabalho com melão aqui há pouco mais de 5 anos, na região aqui de Mossoró. E vou falar um pouco aqui sobre os aspectos gerais do manejo aqui da cultura, como acontece mais ou menos, né? Pode passar. Pronto. Falar um pouco sobre a importância econômica, situar um pouco o que é o melão na cadeia de produção. Nós temos hoje a China como o maior produtor mundial, tanto em área como em produtividade. O Brasil se encontra aí na 11ª posição, atrás desses países. Pode passar, você. Então, hoje, a produção de melão ocupa cerca de 20 mil hectares no país, né? São dados da Abrafruta já desse ano. Não muito diferente do que aconteceu, aquele gráfico a tabela atrás, fala de 2013, então de 22 mil hectares, mas esse número ainda se mantém hoje. Com 90% da produção que está instalada aqui entre o Rio Grande do Norte e o Ceará, que é uma grande área que vamos ver mais para frente, que se chama a área livre de mosca das frutas. O Ceará ocupando aí com em torno de 5 mil hectares e o Rio Grande do Norte em torno de 13 mil hectares, que estão distribuídos aqui na região. Temos o polo de produção em Mossoró e temos em outras cidades da região. Pode passar.
Pronto. Esse é um mapa que destaca um pouco, está um pouco pequeno, mas aqui essa área amarela é um que compreende toda a área que a gente caracteriza como área de mosca livre das moscas das frutas. Dada a importância econômica que o melão tem na região, a partir de um decreto, para garantir que a produção tenha uma boa qualidade. Como eu falei anteriormente, que a gente tinha que ocupar essa janela que surge na Europa então, no segundo semestre, nós tínhamos que assegurar a produção, garantindo a qualidade e a rastreabilidade do nosso produto. Aqui fica em torno daquela região que pega uma parte do Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará, essa área em amarela que compreende a área da mosca livre das frutas, e isso foi fundamental para consolidar a qualidade do melão, para certificar que era uma área livre dessa mosca das frutas, e mostrar para os mercados que exigiam esse tipo de certificação, assegurando a nossa qualidade desse produto. A mosca das frutas são 3 espécies, mas o que compreende aqui a região é principalmente essa Anastefa grandis. Pode passar. Então, o que fez dessa região uma região produtora? Além de essa janela, essas condições edafoclimáticas que favorecem e muito o bom desenvolvimento da cultura do melão. Temperatura, pode passar, professor. Pronto. A temperatura anual gira em torno aí das máximas, em torno de 33, 34 graus, nos varia bastante, principalmente agora nesse segundo semestre, alcançamos facilmente 38, 39 graus em algum período do ano. Isso é muito importante para garantir a qualidade do fruto, uma planta que se desenvolve bem no calor, e em temperaturas amenas, ele não tem um desenvolvimento tão favorável. Pode passar. As condições de luz, como estamos aqui muito próximo ao Equador, então não varia muito esse fotoperíodo, em torno de 20 minutos da duração maior do dia. Pode passar. E precipitação. O melão é uma cultura que não se dá em regiões chuvosas, ela tem um melhor desenvolvimento em tempo seco, por isso, como estamos aqui, nossas chuvas, elas se concentram aí entre o comecinho de dezembro, já começa a cair alguma chuva, e ocorre seu pico aqui no mês de março e abril. Então, toda a produção está principalmente concentrada a partir desse segundo semestre. Aqui, a partir dos meses de junho e julho, onde começam os plantios, principalmente do melão que vai para exportação, para começar a colher em torno do final de agosto para o começo de setembro, que é justamente o período que está diminuindo o melão na região da Europa. Lá também são grandes produtores que, ao contrário lá, aqui, enquanto está começando a ficar quente, lá está começando a ficar frio. Inclusive, hoje, tem regiões no norte da Espanha, em Portugal, que já estão nevando. Então, é muito mais fácil a gente controlar a cultura, esses adventos que aparecem, com fala de baixa precipitação, temos ótima temperatura e luz, então conseguimos controlar a questão de irrigação, principalmente. Pode passar. O pH do solo, deu mais um ponto. Pode passar. Essa é um gráfico clássico que acontece, que é conhecido de todos, em que o pH ideal para a cultura se encontra entre 6 e 6,5. A partir disso aí começa a ter indisponibilidade nutricional, principalmente de micronutrientes, como podemos ver no gráfico. Ferro, cobre, manganês e zinco são microelementos muito importantes na cultura. Também com boro, cálcio e boro. Podemos interromper um instantinho, Jederson, para uma dúvida? Com certeza. Para mim, ainda é algo assim, bastante intrigante, preocupante. Eu acho que eu cliquei em alguma coisa aqui que eu... Estão me vendo, me ouvindo? Estão todos aí? Sim, estamos ouvindo. Bastante preocupante
o fato de ser uma cultura de ciclo tão curto e que as pessoas pesam tanto na mão em relação à fertilização do solo, ao ponto dos problemas com salinidade serem um grande desafio em algumas áreas. Então, essa equação, manejo de irrigação, fertilização do solo e comportamento da cultura em relação a essa sensibilidade ao pH, para mim é uma equação que aqui no Vale precisamos aprender a lidar de uma maneira mais eficiente. Se você puder comentar um pouco disso, do comportamento da cultura frente aos riscos de salinização decorrentes da irrigação e da quantidade de adubos que se colocam no solo. Com certeza. A gente, aqui na região de Mossoró, a maioria dos produtores, a maioria não, todos os produtores usam água de poço. E, tradicionalmente, aqui na região semiárida já tem uma tendência natural de ocorrer a salinização dos solos. No decorrer desses 7 últimos anos que tivemos chuvas bem abaixo da média, que ocorreu com o aumento da salinização da água também. Como tem poços pouco profundos, em torno de 50 metros, a maioria, houve um aumento significativo dessa condutividade elétrica da água. Então, a partir do momento que a gente tem uma água salina, com solo salino, e o adubo, que são uma fonte de sal, isso necessita um manejo muito bem calibrado com relação à quantidade de nutrientes, na fase certa, e tem um manejo também da matéria orgânica, e está utilizando de todas as ferramentas que a gente tem para diminuir esses efeitos das salinidades, seja com um manejo de irrigação diferenciado, com alguns produtos à base de extratos de algas ou matéria orgânica em determinadas quantidades. Então, a gente tem que estar usando bastante essas ferramentas que a gente tem. Isso vai esse manejo de produtor para produtor, mas que é um fator bastante limitante aqui da produtividade. E, mais uma vez, vai a mesma questão que a gente vinha falando, né? Não dá para se falar na cultura do melão com baixo nível de adoção de tecnologias, porque a gente tem muita dificuldade de encontrar melão de qualidade no mercado, exatamente por isso. São produzidos, não sabemos como, o fato é que não se consegue ter uma fruta de muita qualidade disponível nos supermercados, né, nos varejistas. Sim, o bom da nossa região, que não só grandes produtores, como pequenos produtores, eles buscam sempre estar tecnificando as suas produções. Então, nós temos pequenos produtores que têm um bom nível de tecnologia, que sabem manejar bem essa questão da salinidade, porque também temos uma parte da assistência técnica aqui na região. E tem muitos trabalhos aqui pela UFESA que sempre direcionam essa questão da salinização, sempre salinização, manejo de salinização, aproveitamento de águas salinas também para outras atividades, além da agricultura. Então, é o principal foco aqui dos estudos aqui. Interessante. Não é fácil não, mas aí a gente tem que... Só aproveitando essa fala de Jefferson, já que eu acabei interferindo com essa colocação, quem quiser colocar algum questionamento, perguntas no chat, ou mesmo usar o microfone, fique à vontade, tá? O chat está disponível também para vocês se colocarem, quem quiser. Obrigada. Ok, pode passar, professor. Pronto. Com relação à textura do solo. A textura do solo, o melão, ela se adapta a vários tipos de solo, mas o que acontece aqui na região, que são solos bastante arenosos, bem drenados. Temos uma foto aqui de um sistema, dá para ver a quantidade de areia. Eu acho que na região aqui, solos agrícolas argilosos praticamente inexistentes. Então, além da salinidade da água, de outros fatores, a gente tem que manter um bom controle da irrigação. Como temos muitos solos arenosos, tem que fazer uma irrigação da maneira correta, com a quantidade correta, para atingir o sistema radicular no nível que ele se encontra. Ou seja, não adianta a gente, como a senhora falou, dosar a mão, errar a mão na adubação
e colocar em água excessiva, você vai estar perdendo o adubo. Tem que ter um controle bastante efetivo nisso. Pode passar. Aí dá para ver um pouco do efeito dessa salinização, porque por mais que a gente faça um controle bem feito, a gente utiliza de várias ferramentas para minimizar os efeitos do sal no solo, a gente sempre vai encontrar o solo salinizado. Pode passar. Pronto. A água é um fator limitante, como eu vinha falando, como todas as produções aqui são feitas com água de poços, é um fator limitante tanto em quantidade quanto em qualidade. Em decorrência desses últimos anos de seca que nós passamos, tiveram produtores que abandonaram suas áreas porque poços secaram, a salinidade da água atingiu níveis que são impossíveis de praticar uma agricultura de forma sustentável. Pode passar. Pronto. Uma opção seria, que poderia nos atender bem, seriam as águas da transposição, que infelizmente não vai chegar até a gente aqui em Mossoró, mas aqui na região do Vale do Apodi, alguns produtores vão ser beneficiados por essa água. Então, existe uma demanda crescente para os próximos anos, que aumenta a produtividade, principalmente agora com a abertura do mercado chinês para o melão brasileiro. E temos que duplicar até triplicar a área para atender uma pequena porcentagem do mercado chinês, que é bastante grande, é muito grande. O pessoal da China, eles já são bastante maiores produtores mundiais, porque eles absorvem quase toda a produção lá. Já agora mais uma questão, Zé Ederson. A gente ouve falar, por exemplo, no caso da soja, que a China está diminuindo a sua produção de soja e comprando de outros países, como é o caso do Brasil, né? Tem aumentado o volume de soja exportada para a China, alimentar porcos e utilizar, né, de maneira geral, e eles diminuindo a sua produção lá. Isso por causa da questão água. E eu vejo aí, no caso do melão, mais ou menos um cenário com essa tendência. Essa região que você está falando aí da Chapada do Apodi, é uma região que tende a manter os cultivos, porque deverá ter maior disponibilidade de água por causa da água da transposição. Mas as outras regiões que dependem de água de poços, nas estações mais secas, não conseguem manter a sua produção. O fato de ter essa abertura de mercado para a China, com toda certeza, chama muito a atenção do agricultor. Gente, minha câmera ficou quieta aqui. Eu não estou conseguindo me ver. Enfim. Então, com essa abertura de mercado, naturalmente, vai ter que se preocupar com padronização de qualidade, qual tipo de... a variedade também, não sei. E aí... A câmera voltou agora, para mim não voltou não, continuo não me vendo. Tá certo, não tem problema não. Então, não sabemos como é que isso vai se desenhar em termos de qual é a nossa capacidade e suporte para atender esse mercado. Como é que essa planta se relaciona com essas questões ambientais que interferem em relação a risco de solos salinos, baixa disponibilidade de água, ou pelo menos talvez não se tenha tanta água disponível para atender um mercado tão pujante, novas variedades, o que é que se desenha para o futuro da produção de melão, tendo em vista essa demanda por esse mercado, que, por sinal, deverá exigir também uma menor, um melão do ponto de vista da segurança alimentar, do risco com agrotóxico, tudo isso muito diferenciado, né? Sim, mas aí, com relação à qualidade, nós temos aqui melão de muita boa qualidade, independente de qualquer coisa. Nós temos estações experimentais onde variedades são desenvolvidas aqui na própria região, então isso é um fator também a mais na convivência com a salinidade desses solos. Existem variedades hoje que toleram maior salinidade do que outras já passaram, então esse desenvolvimento de variedades é constante aqui. Com relação à segurança hídrica,
alguns produtores, como grandes produtores, aprofundaram os solos, quem pôde aprofundar os solos para ter uma melhor quantidade de água, esperando sempre que o regime de chuva volte a se estabelecer, que haja um enchimento desses poços outra vez e que haja uma diluição dessa salinidade de água para tentar voltar a níveis que eram há cerca de 10 anos atrás, antes desse período todo de seca. Existe hoje também a possibilidade de se perfurar poços profundos, que a salinidade da água é baixíssima, quase que mineral a água, que alguns produtores adotam essa prática. É uma questão, não é tão barata, mas a gente tem que estar fornecendo sempre melão com qualidade, principalmente para esse mercado agora que é tão exigente, como o mercado europeu e o mercado chinês. A minha empresa, nós temos o melhor melão pele de sapo do mundo, pele de sapo que é uma variedade de melão, nós temos pelo quarto ano seguido como o melhor produto. Temos sido reconhecidos em vários lugares pela qualidade, nós temos qualidade aqui assegurada com questão a resíduos de agrotóxicos. Existe uma fiscalização constante sobre essa questão da qualidade. Então, como o mercado europeu é muito mais exigente que o mercado nacional, existem testes antes de exportação e lá também, quando chega a carga, existem testes feitos se há resíduos, principalmente se há resíduos de produtos que não são permitidos no manejo de melão. Isso aí faz toda a diferença. Registro, né? Não registrados. Isso, não estão registrados. Então, pode passar. Se tiver mais alguma coisa a acrescentar. Essa questão da água é um verdadeiro desafio, né? Pois é. Então, a gente tem que usar todas as ferramentas para que reduza essa quantidade, para ter uma maior eficiência no uso dessa água. Então, o que todos os produtores aqui na região usam é essa questão do mulch. O mulch que é esse tipo de lona branca em que é estendido nas fileiras, para que com a intenção de tentar reter a umidade no solo, reduzir a evapotranspiração. Então, como temos aqui no slide, a redução da evapotranspiração da água no solo, redução de problemas com plantas invasoras, que é já uma redução do custo de produção, e é um recurso ideal para usar junto com a fertirrigação. O protejamento, desculpa. Como você já falou que ainda existe irrigação por inundação no vale, aqui está totalmente descartável, principalmente pelo nosso tipo de solo e pela quantidade de água que a gente não tem essa água disponível aqui. A gente tem que trabalhar com o sistema de gotejamento pela eficiência e pelo maior fornecimento de água. Utilizando esse mulch, reduz bastante a quantidade evaporada da água. Nós conseguimos manter sempre um bulbo úmido, usando uma menor quantidade de água. Pode passar. Outro mecanismo bastante interessante é essa manta agrotêxtil, a manta TNT que a gente coloca. A princípio, ela é pensada como uma barreira física no ataque de pragas, principalmente a mosca minadora e mosca branca, como também temos pulgões e tríades, que são insetos que atacam a cultura muito intensamente aqui na região. Então, a manta agrotêxtil ela vem sendo usada na região dos produtores de melão no Nordeste brasileiro com o intuito de amenizar o ataque dos insetos. Mas outra coisa que não é tão pensada é nessa redução do estresse térmico e luminoso, principalmente nessas primeiras fases da planta, em que há um menor desenvolvimento vegetativo, até um crescimento mais lento nessas primeiras fases. Então, já tem sido feita alguma avaliação no sentido de conhecer o desempenho fisiológico da planta submetida a essa cobertura? Que ela ainda permite a passagem de alguma radiação, né? Isso, eu não achei nenhum trabalho com relação ao melão, mas eu acredito que por ter essa redução, a planta C3, por ter essa redução dessa taxa de luminosidade, ela permanece mais tempo fazendo fotossíntese. Ela não atinge a taxa de saturação luminosa. Eu acredito que seja isso. Aumenta a temperatura muito aí embaixo, será? Não, eu acredito que forma um microclima, então como temos o mulch protegendo a parte do solo, e essa manta evitando a planta estar transpirando em excesso, como também tem uma região aqui com muita ocorrência de ventos fortes, então a planta ela reduz bastante a sua evapotranspiração, né? Permanece mais tempo fazendo
trabalho de fotossíntese. Gostei disso. Mas eu não achei nenhum trabalho com relação à quantificação da taxa luminosa, por exemplo, se tem a radiação fora ou abaixo dessa manta, se a planta está absorvendo em maior quantidade, se está, enfim, a maioria dos trabalhos, como eu falei, se diz com relação a manejo de águas salinas e não tanto na parte fisiológica da planta. Eu acho que seria bem mais interessante. Não, demanda legal essa. Gostei disso. Pode passar. Então, essa manta, ela fica no campo por volta de 15 a 25 dias depois do transplantio. É mais ou menos quando começam o florescimento das plantas masculinas e das flores femininas. As flores masculinas sempre vêm antes, em torno de 3 a 4 dias antes das flores femininas. Então, até atingir uma certa idade, a planta fica embaixo dessa manta e depois é retirada. E existe também um maior controle da vegetação, da emissão de folhas, porque se a gente fornece bastante nitrogênio nessa principal fase, ela vai vegetar demais e vai acabar ferindo as folhas nessa manta. Então, existe um melhor controle com relação a isso. Como eu falei, tem a emissão das flores, então já é hora de retirada para posteriormente colocar as colmeias, e que vai estar no próximo slide, pode passar. Pronto, isso aqui é uma área onde tem acabado de ser retirada essa manta. Você vê que a planta ela não se estende ainda com relação nas avenidas. É o momento que se faz a instalação das colmeias para que haja polinização, que é uma fase bastante importante no manejo do melão, que vai definir a nossa carga produtiva, que vai definir todo o processo de produção. Pode passar. Pronto, nós temos aqui as abelhas, que é o fundamental para sem polinização não há produção. Então, nós utilizamos aqui em torno de 5 colmeias para cada hectare de planta plantada, para garantir um bom pegamento de frutos. Nós temos que estar sempre estimulando essa produção de flores para que essa polinização e, consequentemente, uma boa produção. Pode passar. Mas uma boa produção no melão, às vezes, não está tão relacionada à quantidade de flores polinizadas. Como nós vemos na foto aqui, temos uma vinga maior e temos mais outras três vingas, mais outras folhas polinizadas. Como eu falei, é um fator de definição da produtividade. Por quê? Com essa quantidade de melão numa planta, ela consegue produzir, até consegue, mas como nós sempre visamos o mercado externo para exportação, nós procuramos garantir entre 1 a 2 frutos por planta para que possamos fazer uns frutos de boa qualidade. Porque não adianta a gente ter um bom pegamento, 3 a 4 frutos, isso acaba faltando nutrientes para as plantas. E como nós temos já vários fatores que têm dificultando a produção, como alta salinidade, o clima bastante quente, então, se não houver um bom fornecimento nutricional na planta, a gente não vai ter uma boa produção. Pronto. E entre os fatores que dependem desses pegamentos está o equilíbrio nutricional, além das variedades. Então, para ter um equilíbrio nutricional, eu preciso ter raiz. E se eu não souber manejar bem a raiz, principalmente nessas primeiras fases, fase vegetativa, antes do florescimento, eu não vou conseguir fornecer nutrientes para a planta nessa fase. Então, não adianta. Quando acontece esse caso, nós temos que induzir o aborto esse excesso de vingas, para garantir que temos apenas uma ou duas plantas, frutos por planta, para garantir uma boa qualidade. Então, pode passar. Pode passar, você. Pronto, pode passar mais uma vez. Não, volte, pode voltar. Pronto, isso aqui é o que tendemos a buscar. Não é fácil, não conseguimos dominar a natureza, mas essa primeira foto da esquerda, como temos várias vingas, várias flores polinizadas, nós buscamos sempre trabalhar com essa quantidade de melão por fruto. É uma
um padrão que a gente consegue ter uma boa produção e uma produção com qualidade. Pode passar. Gederson, eu vou mais uma vez estimular a discussão aqui, porque eu estou achando que quando a gente não entende muito do assunto, o povo fica realmente mais parado, né? Então, eu estou fazendo perguntas que são curiosidades minhas em relação à cultura, mas, de fato, melão é uma cultura que é novidade para muitos de nós. Então, tem coisas assim que são bem... vamos lá. Você colocou que tem que fazer um desbaste mesmo, um ralé de frutos, melhor dizendo, deixando 1 a 2 frutos por planta, é isso? Por planta? Sim, isso é o que a gente busca, professor. Aí, diferente, porque ela enrama bastante. Sim. Como é que vocês conseguem atribuir esse manejo? Porque ela enrama bastante, né? Então, tem que fazer todo o manejo desse crescimento para poder assegurar a permanência desses 2 frutos? Isso. Um ataque mais usado, melhor empregado aqui é o estresse hídrico. Geralmente, quando a gente percebe, nós percebemos que tem uma grande quantidade de vinho, nós induzimos o abortamento da planta, até que ela consiga segurar pelo menos esses primeiros frutos que estão mais próximos ao caule, que são as primeiras flores emitidas. Entendi. Então, assim, aquelas intervenções que se fazia, que eu cheguei a ver isso, aquelas intervenções em verde, de ter que estar desbrotando, despontando, numa área desse tamanho aí é impraticável, né? Haja mão de obra. Como é esse manejo da parte aérea do melão? Havia com água? Isso, havia esse manejo, é uma prática cultural de fazer o raleamento de frutos, que depois do pegamento, em torno de, dependendo da variedade, 30 a 35 dias de campo, havia, sim, o capamento de frutos, em que as pessoas tiravam frutos deformados, devido a, sei lá, insuficiência de irrigação ou por má polinização, e garantindo principalmente esses frutos mais próximos ao caule, que são a primeira fonte de dano. Interessante. É diferente da cultura da uva, Muito você diferente. realmente vai lá e corta exatamente com a tesoura e faz esse raleamento. Mas a gente também já consegue fazer um controle das relações fonte-dreno, também com um manejo nutricional e um certo controle, né, no KC, na lâmina de irrigação também. Isso. A gente também faz isso na questão do melão, mas não é interessante a gente ter muitos frutos por planta, então a planta não tem nutrientes suficientes. E mesmo se você aumenta a adubação, aumenta a quantidade de água, você está só, acho que, piorando o problema. Você está aumentando a salinidade do solo, então você não consegue produzir quase nada. Estou anotando várias coisas aqui sobre a cultura do melão, para começar a pensar sobre ela. Pronto, aí tem esse slide aí que são mais ou menos esse print eu tirei de um trabalho que foi feito com a variedade aqui na região, próximo a Mossoró, e esse mesmo teste foi feito em Petrolina, também sobre o acúmulo de macronutrientes na questão do melão. Nós vemos que temos até 30 dias, 30 e pouco, 35 dias, um crescimento bastante, é pouco. Em questão de matéria seca, nitrogênio, fósforo, potássio. A partir daquela fase que eu mostrei anteriormente, do pegamento, em torno de 40 a 45 dias, nós vemos que há uma grande acumulação de nutrientes, de todos os nutrientes, mas principalmente cálcio e potássio, essa fase. Potássio para o enchimento de frutos, desenvolvimento dos frutos, e cálcio para dar a firmeza da polpa, que é um fator de qualidade muito, muito importante. Não só o Brix, que é o teor de açúcar, mas também a firmeza de polpa. Então, existe um crescimento exponencial do potássio, nós vemos aqui em uma grande quantidade. O potássio é a fase de maior demanda, acompanhado do cálcio, que é o terceiro maior nutriente acumulado na planta. Então, pode passar. Pronto. A fase de definição entre 30 e 35 dias, como eu falei, após o transplantio, que é a fase de maior demanda nutricional e hídrica.
Aqui temos aqui uma foto com dois frutos por planta, aqui uma foto com planta, e esse é o padrão que a gente conhece que determina que já há uma carga produtiva na planta. A partir desse momento que conseguimos fazer desenvolvimento de frutos, fazer com que haja um desenvolvimento de fruto com qualidade, fazendo a questão do enchimento desde cedo até o produto final. Isso requer um monitoramento diário, porque como o ciclo do melão é muito pequeno com relação a outras culturas, vai de 60 até 80 dias, dependendo da variedade, nós temos que fazer um manejo nutricional muito bem feito, evitando o estresse iônico e o estresse osmótico da planta. Não adianta a gente estar utilizando na fertirrigação vários adubos de uma só vez, que a planta também não vai absorver. É conhecer a fisiologia da planta e aplicar o nutriente na fase de maior demanda dessa planta. Então, nessa fase aqui, para ter um bom pegamento, tem que ter um teor de cálcio, boro e cálcio, muito ideal, porque é muito importante essa questão do cálcio e do boro na cultura do melão, porque sabemos que o boro está diretamente direcionado na formação do tubo polínico das flores, e o cálcio para fazer o pegamento dos frutos. Então, pode passar. Pronto. Essa é uma foto interessante, que do lado esquerdo a gente vê os vasos condutores da planta totalmente danificados com um excesso de salinidade do solo. Então, para fazer um fruto com qualidade, com enchimento, com calibre, que é um fator de qualidade, nós temos que ter os vasos condutores praticamente igual a essa da direita. Nós conseguimos distinguir visivelmente o xilema e o florema da planta bem desenvolvidos, diferente dessa planta aqui da esquerda, que a gente tem uma dificuldade de estar fornecendo água e nutrientes para fazer esse enchimento dos frutos. Essa foto fica ótima para aula de anatomia. Isso é o que a gente sempre busca fazer. O ensacamento dos frutos, que acontece em torno de 45 dias após o transplantio, temos aquela fase lá de pegamento e tudo, mas o fruto esse é um melão pele de sapo, é um fruto em que exige que a gente faça esse ensacamento, que é uma cultura bastante suscetível ao sol. Às vezes, questão de 1 ou 2 dias, um fruto desse exposto ao sol, ele queima com muita facilidade. Como eu falei, evitar a queima e aumentar a qualidade dos frutos. A partir desse momento que começa a fazer o desenvolvimento de estrias na planta, que é um fator de qualidade que eu vou falar mais um pouco à frente. Eu acredito, professora, que você tenha falado no ensacamento dos frutos, seria nessa fase. Exatamente. Então, ele está com 45 dias, né? Esse estádio fenológico que ele mostra aí nessa foto, aos 45 dias, independe da época do ano. Na época mais quente, isso deve acontecer mais cedo, não? Isso aí independe da época do ano. Isso aqui é um manejo, é uma prática cultural. Então, a gente faz isso das primeiras áreas até, inclusive, no período chuvoso também. Não, mas eu digo assim, para chegar com esse aspecto e esse tamanho, já é sempre com 45 dias ou essa fenologia é alterada? É sempre. Semestre? Isso. A gente busca ter sempre a padronização dos frutos. A gente consegue padronizar o florescimento para que haja aqueles pegamentos basicamente do mesmo tamanho, mais ou menos na mesma época. Isso acontece na fase na indução floral da planta. A gente consegue padronizar essa emissão de cores. Vai ser aí, 45. Isso aqui é mais variedade para variedade, né? Esse melão aqui deve estar com em torno de 55 dias de idade. O melão vai para o campo ainda com 10 dias depois de mudas. Então, eles ficam assim até o final do ciclo, só proteger, principalmente da queima. Uhum. Pode passar. Pronto. Aí, um fator que a gente vai entrar agora é os fatores de qualidade do fruto. Principalmente, o mercado europeu busca por calibre. Os calibres tem 3, 4, 5, 6, independente do tamanho dos frutos, você consegue colocar na caixa. Esse é o padrão de frutos, uma caixa de mais ou menos 15 quilos. Pode passar, tem uma imagem aí. Isso é um melão
tipo 4, que a gente tem 4 melões dentro de uma caixa de 15 quilos, só padrão 4. Pode passar. O BRICS é um fator que é muito importante aqui. Temos um melão com BRICS 15, é o mínimo para exportação, isso dependendo da variedade, 12,5 e 13. Só que melão abaixo de 13 a gente não exporta de jeito nenhum. Só lembrando que, no caso, o melão não tem uma acidez tão marcada como frutas cítricas, né? Então, quando a gente fala no BRICS de 13, 15, a sensação de dulçor já é bem mais acentuada do que numa fruta que tem que o sabor cítrico é marcante, equilibrado, né? Então, aí quando a gente fala que é 13, 14 graus, por exemplo, para uva, eu acho uma uva ácida. No melão já é diferente. Esse BRICS com melão 15, pra gente que é de Pernambuco, eu também sou pernambucano, é mesmo tá chupando uma cana. Literalmente. Bem doce. Literalmente. É muito doce. Não é à toa que nós temos o melhor melão para de sapo do mundo há 4 anos, né? Se Deus quiser, vamos caminhando para o 5º. Coisa boa, parabéns. Nós temos uma qualidade bastante importante para a gente. A gente exporta a qualidade. Nós somos conhecidos por qualidade. Bem melhor que a qualidade. Pode passar. Espessura. Olha a espessura dessa polpa, que maravilha. Espessura, isso é o que a gente busca. O que a gente sempre busca é melão com um bom calibre e com um bom preenchimento de frutos. Não adianta a gente fazer, como eu falei antes, uma boa quantidade de frutos se eu consigo ter um padrão de melão que se aproxime disso, com uma cavidade cheia e uma firmeza de polpa. Pode passar. Ô, Gederson, agora uma coisa. No caso do mamão, a gente sempre encontra uma espessura de polpa maior nos frutos hermafroditas, né? No caso do melão, com esse aspecto comercial tão interessante, qual é a flor feminina ou flor masculina? Qual é o tipo de flor que vai resultar no fruto assim? Sempre feminina. Sempre feminina, né? Isso. Então, bastante semente, mas a cavidade é pequena. Isso. Aquelas flores, essa diferença de idade, de mais ou menos de 3 e 5 dias, depois que ocorre a polinização da flor, as masculinas são todas abortadas. Aborta tudo. Então, esse é o padrão de fruta que a gente busca sempre, trabalhar. Um melão com esse tipo de coloração, não um verde intenso, mas um verde mais aproximado ao amarelado, com um padrão bom de estriamento, com calibre, com a polpa cheia, com um bom BRICS, para garantir que a gente consiga manter essa qualidade da gente. E uma curiosidade que existe uma relação para técnico de campo entre o estriamento e o dulçor do fruto. Então, todo fruto tem, quanto maior a quantidade de estrias, mais doce ele é. Isso é visível em campo. A gente parte um melão que não tem estrias e com estrias ele chega até a ser mais 2 graus BRICS a mais. Então, quanto mais liso, menos doce. Isso. Então, nós temos um padrão de qualidade em que temos separamos o fruto entre os mais estriados e os menos estriados. A gente consegue ter um mercado diferente com esse padrão. E como é que determina o ponto de colheita? Geralmente pela idade, a partir de 75 dias de idade até 80 dias, a gente já começa a fazer os monitoramentos de BRICS. Tem esses fatores de qualidade que eu falei, a gente vai fazer a medição de BRICS, de estriamento, a gente vê se a polpa está mais firme. Então, atingir o BRICS, a gente pode ver que as outras variáveis estão de acordo, já tem uma boa firmeza de polpa e está nesse padrão de estriamento. E coloração também de casca. Legal. Então, essa era a visão geral que eu tinha para passar hoje. Estou aberto aí. Até 85 dias, desculpa, Gederson. Isso para a variedade pele de sapo. Para pele de sapo.
Isso. As né? variedades melão amarelo, as melão de cheiro, que a gente chama, tipo cantaloupe, eles são mais precoces, em torno de 60 dias já conseguimos colher. Jonatas, passo a palavra para você, que eu vou ao chat escrever um negócio aqui. Professora? Oi. Voltou aqui. Elson, tá bem. Boa noite, né? Reiniciei aqui, deu certo, graças a Deus. Aí pode repassar esse questionamento aqui das abelhas? Eu não sei se já foi comentado. Em relação ao uso de caixas com abelhas, se vocês fazem esse manejo, Gederson, e se ele é recomendado para a cultura, né? Para você comentar um pouco mais, tendo em vista a segurança das pessoas e as altas temperaturas. Nós temos apiário na fase. Está desligado, professor, o microfone. É uma pergunta que você já respondeu parcialmente, mas eu fiquei ainda com algumas dúvidas. Sim, você pode repetir, por favor? Se o uso de caixas com abelhas é um manejo recomendado, se vocês fazem isso. Sim. Tendo em vista a relação da segurança, né, das pessoas e as altas temperaturas também no local. As caixas de abelha são móveis e alguns dias antes da retirada da manta, a gente forma uma espécie de apiário com uma área coberta e com área isolada. Nós temos umas áreas isoladas em que a gente colocamos a abelha lá em torno de 50 metros da área e elas sempre estão lá na área. Então, a gente consegue reduzir o mínimo de ataques, como são áreas protegidas, identificadas. Então, e também tem poucas pessoas nessa fase, né, do pegamento da planta. Não tem nenhum trato cultural que exija a presença de pessoas ali. Uhum. A Patrícia comentou aqui também que ele não se reproduz por autopolinização, né? Tem que ter, nem por partenorcarpia. Ele necessita de forma obrigatória da transferência do pólen de vetores bióticos, né? No caso, tem que ter abelhas, né? Isso, e para garantir uma boa qualidade de pegamento de frutos, né? Como a gente falou, quando a gente ter muita flor e que se essas flores não forem polinizadas, a gente não consegue ter produção. E deixar isso só para ser polinizado pelo vento seria bem prejudicado. Uhum. Aí só mais outra pergunta, Gederson. Patrícia também, né, quer saber se há muitos problemas relacionados a estresses bióticos, né, e quais os principais e mais danosos. Como eu comentei, temos a principal hoje é a mosca minadora. Depois eu tenho fotos que eu posso enviar no grupo depois, mas hoje a principal aqui na região de Mossoró, a mosca minadora, ela é um fator que tem entrado na cabeça dos produtores há alguns anos. E como os produtores são próximos, a praga acaba que migrando de área para área. Então, se a gente consegue fazer um manejo bem, mas se um outro produtor menor não fizer um manejo, então a praga fica circulando assim. A gente acaba fazendo a pulverização, com 1 ou 2 dias a gente vê a presença da praga, seja por lavas, ovos, enfim, adultos. Se a gente deixar para ver adulto na área, fazer a aplicação, então ela devasta mesmo. Tem umas fotos aí. Então, isso compromete a fotossíntese da planta. Se a gente não fizer um controle muito efetivo, principalmente no início da infestação, um manejo bastante preventivo, depois que estiver nessa fase, é quase que impossível você controlar, porque você tem várias fases da mesma praga ao mesmo tempo. Você tem adulto, você tem a larva. Então, você está ali. Se você controlar o adulto, 2, 3 dias está lá. A larva eclode, e se você não fizer o controle de larvas, é só virando uma bola de neve. Uhum. Acho que Paulo Vitor quer falar. Agora tem esse recurso de eu levantar a mão. Pode ficar à vontade, Paulo Vitor. Acho que é ele mesmo. Obrigado. Eu esqueço que existe esse recurso, rapaz. Vou ficar quietinha aqui.
Ah, beleza. Primeiro, parabenizar, né, Gederson? Obrigado aí pela apresentação, muito boa. Eu trabalho na FMC, né, na parte de desenvolvimento de mercado. E aí, quando você falou aí de minadora, né, eu tive aí tem uns 15, 20 dias na Brasil Melo, né, a gente está começando a fazer alguns trabalhos na região, tanto para minadora como para essa parte de estresse climático, abiótico, com um resultado bem interessante. A gente fez uns trabalhos com Verimark e Benevia. Eu não sei se você conhece, se já trabalha os produtos. E até um vídeo, eu vi você falando da abelha aí, a gente fez um vídeo, aplicou, no outro dia a gente foi lá e a gente percebeu a polinização, a abelha atuando, então ele não afeta a abelha, né? E aí, assim, eu queria saber se vocês já trabalham, tem alguma experiência com Verimark e Benevia, e parabenizar aí pela boa apresentação. Eu vou estar semana que vem aí em Mossoró, eu queria, se possível, também te conhecer pessoalmente, a gente bater um papo aí. Obrigado, né, pela parabenização. A gente tem poucos produtos para fazer esse controle químico da música minadora, né? Então a gente tem que estar fazendo sempre um manejo de ingredientes ativos associado a outros métodos também. Mas são bons produtos, acho que boa parte dos produtores aqui usam esses produtos. E com relação às abelhas, as aplicações aqui são sempre direcionadas à noite. Nós fazemos no período da noite, em períodos que não há abelha. No outro dia, as abelhas começam a aparecer em torno de 6h30 para 7 horas, mas aí o produto já tem secado, então a gente não vê um impacto nas abelhas. A gente não faz aplicação durante o dia. A gente não chega a ver abelhas mortas, a gente não vê abelhas estressadas, porque geralmente quando a abelha está bem estressada por qualquer fator, seja por aplicação de algum agrotóxico ou por excesso de calor, ela realmente ataca as pessoas. Se está passando próximo, ela tem, mas aí a gente consegue manejar isso. A gente também, a região aqui, a gente não vê casos graves de ataque de abelhas, não. Show de bola, obrigado. A gente tem que cuidar muito bem das abelhas, que elas garantem a nossa produção, né? Não só do melão, mas... É uma boa funcionária, né? É uma boa funcionária, mas é exigente também. É exatamente por isso que, veja bem, como você falando da cultura e eu perguntando sobre alguns aspectos básicos de manejo, que eu estava prestando atenção aqui, para a gente trazer um pouco a discussão para a fisiologia da planta. O que me chamou mais atenção de tudo que você atribui no manejo aí para ter todo esse sucesso produtivo e qualitativo do melão, são dois aspectos. Número um, o controle hídrico, né? O rigoroso controle hídrico, e com ele vai o nutricional. Mas eu acho que o principal é o equilíbrio das relações entre a fonte e o dreno, porque você tem que ter uma planta que vegete bem até certo limite. Então, assim, deve ter um padrão de crescimento, tamanho de rama, número de folhas. Então, quais são os indicadores que vocês usam para controlar o vigor sem comprometimento na produtividade? Porque o excesso de vigor deve ser ruim, mas a gente percebe que, na medida em que a rama foi crescendo naquelas fotos suas, iam saindo frutinhos também. Você não quer, você quer só 2 frutos por planta, no máximo. Então, esse equilíbrio aí, nutrição, vigor, com aquela temperatura e aquela radiação, obviamente a planta tende a crescer, crescer, crescer. Então, essa equação aí ainda não consegui fechar, entender essa fisiologia da planta em detrimento da qualidade. Se você der condições para a planta produzir, ela vai continuar produzindo. Você vai fazer a primeira colheita dos frutos e depois ela continua emitindo flores depois da colheita. Só que para atender o mercado interno, muitos produtores fazem isso com relação principalmente aos custos. A gente não, a gente colhe o melão, já destrua a área. Então, mas se eu quiser dar condições à planta, ela vai continuar produzindo. Com relação ao tamanho da rama, isso é um fator bastante importante, porque existia um padrão de que quanto mais folhas, maior o padrão de frutos. E que a gente vê na prática, a gente não vê isso. Porque se a gente tem um excesso de coisa, vegetando muito, está gastando muita energia para vegetar,
existe essa questão do dreno, e existe também que não adianta você ter muita folha e essas folhas estão sombreadas. Poucas folhas do melão estão expostas ao sol. Então não adianta ter uma grande quantidade de folhas e não fazer com que essa planta esteja fazendo fotossíntese. Então, se por um lado eu tenho esse controle de fonte e dreno, por outro lado eu tenho que ter o controle dessas árvores que estão expostas às pragas, depois que a gente faz a retirada da manta. Então, você trabalha com folhas expostas ao sol, fotossinteticamente ativas, e garantir que o dreno seja exatamente direcionado para um ou dois frutos, para ter um fruto de boa qualidade. Mas aí, dependendo da variedade, se eu tenho uma produção do primeiro fruto, do segundo fruto, e se eu der condições para a planta continuar vegetando, ela vai continuar vegetando e emitindo flores. Mas, por outro lado, você tem que ter um controle bastante principalmente da salinidade, que nessa parte de pegamento para frente, você tem ali basicamente 70 dias de frete de irrigação, dependendo do manejo, você adicionando sais, adicionando sais, adicionando sais. Tem que ver a qualidade desses frutos que estão sendo vingados depois das primeiras colheitas. Acho que a radiação difusa funciona mais para o café, né, professora? Do que para o melão. É verdade. O café de Humberto. Já agora, uma outra questão. Patrícia perguntou aí sobre a questão da larva minadora. Paulo Vitor trouxe essa possibilidade tecnológica, né, do produto. Eu anotei aqui, mas eu não compreendi o nome, Paulo Vitor. Verimark? Isso, professora. Verimark Escreva aí o nome do produto. Escreva aí no chat, por favor, que eu não compreendi, não. Tem registro para melão? Ele tem registrado para melão? Sim, na verdade, sim, o Verimark, ele tem registro para mosca branca, mas a molécula dele, que é o ciantraniliprole, ele tem registro para minadora, mas o nome do produto que tem registro para minadora é Benevia, mas a molécula pega tanto mosca branca como minadora, como as lagartas do melão também. Entendi. Legal. Então, Gederson, a gente viu grandes áreas com mulch, com toda uma tecnologia, né? Sem problemas com infestação de plantas espontâneas e tudo mais. Mas você fala da recorrência de mosca minadora, também tem o problema da mosca das frutas, quer queira, quer não. Obrigada, Paulo. Benevia, é isso que eu não consegui entender. Benevia. Existe alguma estratégia de rotação de cultivos para ajudar na diminuição da incidência dessas pragas? Existe a estratégia, é uma boa estratégia, e também tem pessoas que produzem melão somente nesse segundo semestre. Então, depois que as áreas são colhidas, todo o resto de cultura é destruído. Então, essa destruição, principalmente após a colheita, é muito importante a destruição de todos os restos culturais para evitar essa falta de propágula, né? Se a sociedade tiver deixar lá plantas invasoras, algumas plantas invasoras são hospedeiras de discriminadora. Se a gente vê lá, a gente andando no mato, a gente vê algumas folhas riscadas. Então, elas ficam lá permanecendo até a próxima safra. Então, é um manejo adotado também, retirar tudo. Ok. Bom, então esse entendimento da equação da fisiologia do meloeiro, a gente tem algum material de estudos que a gente separou para a gente tentar aprimorar essa parte da fisiologia, e eu pediria a Gederson que, na medida em que a gente estiver discorrendo sobre o material de estudos, faça essas intervenções, traga esse relato de experiências baseado no que Elson preparou para a gente, tá? Só para a gente consolidar, porque esse é um aspecto muito intrigante, né? Esse controle de crescimento, produção e qualidade numa cultura como essa, dificulta um pouquinho. Só antes de iniciar projetar, né, o documento, aí eu queria saber do Gederson, da aplicação, se ele fez a aplicação de silício, né, porque o professor Christian, ele no encontro do silício, ele colocou vários dados aí muito interessantes, até falando que uma grande fração estava se concentrando na folha, né, aí em torno de 2 até 3%. Aí estava se concentrando na folha e estava incidindo até também no problema chamado mancha aquosa do meloeiro.
Eu não sei Sim. se aí dá muito esse problema, Gélis. Aí Principalmente você em já as tá áreas. Sim, não, eu uso silício, sim. Em todas as minhas áreas, é um produto que é um manejo que eu adotei, que realmente eu vejo que é eficiente, necessita de bastante desenvolvimento com relação à quantidade a ser fornecida, mas eu acredito que é um nutriente que ainda vai revolucionar muito aqui o mercado, porque a gente não tem o efeito tanto no solo como na planta, inclusive para os caminhadores a gente viu uma grande redução do ataque em áreas que são aplicadas, né? E foi impressionante. Eu ia até mostrar umas fotos que E que foi dissolve o inoculado aparelho um tipo bucal de da planta. bactéria. Então, a Isso, larva isso. tem muito mais dificuldade de tá se desenvolvendo na folha, que ela se alimenta do mesófilo da folha, né? Então, Uhum. ela sai degradando todo, e ali a fotossíntese da planta é bastante prejudicada com relação a isso. Isso tem até um nome que eu dei que é fitólitos, que são pedras de planta. Exatamente, Que... fitólises. Você já chegou a usar... Ah, desculpa. Conclua, eu depois. É um nome Não de só da uma... minadora, mas também com relação ao controle de oídio. Então, o oídio é um fungo que se desenvolve na folha, principalmente nessa parte do ano mais quente, mais seca. Então, áreas que a gente usa o silício são áreas que têm muito pouca incidência de silício, de oídio. Por isso que eu acredito que seja um produto que vai melhorar bastante a questão do manejo. Você já usou algum silício amorfo ou outra fonte, silicate? Não, eu não fiz nenhum trabalho aplicando a fundação, não. Sempre foi produtos que apliquei sobre ferta, irrigação ou pulverização. Geralmente o mais falado é a terra diatomácea, né? Diatomácea, isso. Ele aplicou, tem rejeito de siderurgia também, acho que é um produto que, não sei como é que está o desenvolvimento, mas muita gente aplica ainda, que é uma fonte de silício. Mas acredito que a terra diatomácea seja bem melhor. É o que a gente está esperando também. E o que a gente aprendeu com o professor Fernando, né? Que a planta tem que estar esperando pelo bode, não? O bode tem que estar esperando pela planta, e não a planta pelo bode, né? Então, se já fazendo essa aplicação direto no suco de plantio, a planta vai absorver durante todo o ciclo, né? Exato. Falamos bastante sobre isso hoje à tarde. Jonatas, eles perguntaram aqui. Ele pergunta se só trabalha com a variedade pele de sapo ou com mais variedades. E a relação de números de estrias e doçura do melão, se é válida para a galha também. Sim, a galha é um tipo de melão. Então, essa trabalho com pele de sapo, que a gente só exporta pele de sapo. Para o galho eu não conheço, mas eu acredito que não, porque o galho, esse estriamento dele já é um padrão da espécie. Então, todo melão galho vai ter estriado, tanto os não doces como os doces. Com relação à pele de sapo, não, a gente consegue ver essa distinção. O melão que não tem estria, ele está menos doce que o que tem estria. Então, quanto mais estria, mais doce ele faz essa distinção, né? Ao pele de sapo, ao galho, eu acredito que não existe essa distinção. Certo. E ele perguntou, no caso era para o Paulo Vitor, acho que ele saiu, né? Se esses dois produtos ele era indicado para ser aplicado em minadora, em cítricos. Aí, no caso, a gente pergunta a ele, Eri, e repassa para você, viu? Pode consultar a Pula também na internet, deve ter. Deve ter. Mas eu acho que né? Tem registro para mosca, né, minadora, então deve ter. E em janeiro, Eri, Paulo Vitor vai estar aqui falando sobre bionematicidas e umas coisas assim também, antistressantes. O quartzo, né, um produto à base de micro-organismos. Professor, então eu vou projetar, então. Projete, por favor. Quem tiver mais algum questionamento, seja para o engenheiro Gederson ou sobre o material de estudos, pode colocar no chat ou puxar o microfone, tá? Estamos para trocar ideias. Tem mais perguntas para você, Gederson. Se você usa biológicos para o controle de pragas. Pergunta do Ed no chat.
Eu uso principalmente via fertirrigação. Nós trabalhamos com mix temos bactérias, alguns fungos, e é impressionante a qualidade, o vigor da planta quando a gente faz uma adubação orgânica junto com biológicos. Eu acho que esse manejo da quimigação está caindo cada vez mais em desuso. Eu acho que esse fator de quimigação é mais ou menos, vai servir como uma carta na manga, caso o biológico não dê conta de suprimir as pragas que existem, as doenças também, do que está usando sempre químico, eu acho que acho que aqui na região, muitos produtores têm acordado para isso é muito bom. Eu acho que isso é uma mentalidade que tem mudado bastante os produtores, que está usando químico, rotação, isso eu acho que está caindo em desuso. Interessante. Esse documento aqui é uma tese de doutorado da Laís Ferreira Araújo, da UFC, e é em relação ao crescimento inicial do meloeiro, né, frente às mudanças climáticas. Aqui tem várias coisas que o Jedson já falou aí, a questão de salinidade, questão hídrica também, de 2017 ele. Aí eu fiz algumas marcações aqui que achei bem interessante, da introdução também, em relação à fisiologia também da planta, né, as alterações climáticas. Acho que a gente pode começar daqui, né, professora? Eu acho que da revisão de literatura, não? Ele está falando sobre cenário de alteração aqui climática. É a importância econômica, acho que também podemos passar que isso aí também, além do que os dados que ela traz não são tão atuais quanto os que Jederson já nos trouxe. Deixa eu ver. Salinidade. Importante. Mas agora, Jederson, tem uma coisa. Primeiro, tem outra pergunta para você aqui no chat. Uso... Para crescimento da planta também, já que o uso dos biológicos serve muito mais para proteção. Não, nem sempre é para proteção, não. Nós temos biológicos hoje no mercado que atuam numa fase nutricional também. E não só Bacillus subtilis, que já é conhecido para disponibilização de fósforo, que é uma quantidade muito pequena, acredito que por isso que é falado, mas temos micro-organismos que atuam na fase de nutrição da planta, que são muito eficientes. Que inclusive foi o tema do estudo passado, né, da semana passada com a doutora Viviane Dutra, que a gente falou sobre o Bacillus amyloliquefaces, né, e a promoção do crescimento e desenvolvimento. Sim. No caso foi planta de tomateiro, que a gente fez o experimento e foi comprovada essa questão. E a planta reconhece, quando tem uma rizosfera bastante diversidade microbiológica, tem uma quantidade boa de matéria orgânica, ela se desenvolve bem melhor do que em relação ao não uso. A questão das micorrizas, né, diz que isso. Fala aí que cerca de 80% das plantas já cultivadas tem a questão da associação micorrízica. Tem uma espécie de simbiose, né, que tem com a maioria das plantas e que faz nessa questão de desenvolvimento, né, principalmente atua nessa proteção também. Existem algumas espécies de bacilos que são usadas, não só o amyloliquefaces, mas também temos os subtilis, tem Bacillus púmilus, tem uma infinidade de bacilos que são. E alguns bacilos também atuam na fase nutricional, também não lembro qual é a espécie. Mas tem também Trichoderma, que é um fungo excelente de se trabalhar, Azospirillum. A gente faz esse coquetel de biológico e fazemos essa aplicação. A planta responde muito nessas aplicações. A gente vê o desenvolvimento vegetativo muito mais eficiente, é bem melhor, é visível em campo uma área que é usada no manejo biológico na raiz que não é usada. Legal. Certo. Então, antes de começar a leitura, eu queria, assim, dentro da experiência de Jederson, o que é que você traduziria para a gente como crescimento inicial? Porque a preocupação desse estudo, o foco desse estudo é exatamente os fatores estressantes, os estressores ambientais que atuam sobre a planta na fase de crescimento inicial. Então, a gente tem uma cultura de ciclo muito curto, né, Elson? 70 dias, 80, 85 dias. Isso, crescimento inicial seria até aqueles 45 dias críticos
ou é mais cedo? Até antes da fase de florescimento. A gente tem um florescimento com 35 dias, a gente vê até 30 dias, isso dias total, né? Dia de plantio, não de transplantio. A gente faz essa definição porque tem o dia de plantio, que é o que a gente planta na câmara fria e fica lá 10 dias e depois vai para o campo. Então, esse pegamento inicial aí, a gente tem que estar sempre fazendo desenvolvimento de raiz, de folha, a gente tem um padrão de desenvolvimento, a gente sabe que com 15 dias tem que estar com 3 folhas completas, 4 folhas completas. Uma boa base é aquela manta também, a manta agroteixo. A gente faz o desenvolvimento da rama que ela não consiga alcançar a manta, porque ela também causa ferimento nas folhas, principalmente as folhas mais velhas, que também danifica, que é uma porta de entrada para patógenos, principalmente. Nessa retirada da manta, como se as pragas estivessem só esperando a gente tirar aqui, depois que começa a aparecer. Acho que a biomanta de Calotropis, professor, será que poderia ser ali em torno de 45 dias? Já estamos pensando no assunto. Quando eu fui o melão na ensacada lá, eu só pensei nisso. Já conversamos sobre isso no início do GISP. Daqui para janeiro a gente já tem os primeiros testes com biomanta. Certo. E aí, eu já falei com o professor, tá, estamos de portas abertas aqui para testar. Aí, Silé, você pode iniciar? Silé, já não sei se Silé falou hoje. Não, estava caladinha. Pronto, começa daqui do efeito da salinidade das plantas. Globalmente, a salinidade constitui um crescente problema que contribui para a degradação dos solos. Estima-se que 19,5% das áreas irrigadas de todo o mundo, 45 milhões de hectares, enfrentam problemas devido à salinidade, sendo que 40% destas estão localizadas em regiões áridas e semiáridas. Ao mesmo tempo que há um aumento substancial de perda de terras produtivas pela salinização e pela expansão urbana. Há também um incremento da produção agrícola em áreas marginais. Segundo Cavalcante, a salinidade está afetando a água doce e o solo do mundo, devido ao uso ineficiente da água para a produção de alimentos, deixando as terras improdutivas, em que, ironicamente, o mau manejo da irrigação, aplicação excessiva de fertilizantes e ausência da drenagem adequada resultou na acumulação de sal acima das concentrações normais da zona radicular das plantas, juntamente com altas taxas de evaporação e transpiração. Cileia, eu queria saber uma coisa, Gederson. Qual é mais ou menos o volume de solo explorado pelo sistema radicular do melão pele de sapo? Ele aprofunda muito? Aprofunda. Principalmente em solos arenosos, a gente já cheguei a achar raiz com 80 centímetros. Mas aí isso varia de solo para solo, né? Mas as camadas até 30, 40 centímetros é que se encontra a maior quantidade de raiz. Ok. Eu até postei uma foto no grupo uma vez, eu segurando uma raiz assim para cima, acho que tinha em torno de... Foi. Realmente. Bem grande. Teve uma pessoa que colocou que teve um erro de aplicação, era via foliar. Aí não sei se foi você. Foi eu mesmo. Fui testar a fruta que eu não entendi bem, apliquei quando eu fui olhar vegetando demais, que eu fui cavar a raiz aquela da grossura de uma caneta, está errado, não tem. Tá vendo? As experiências, né? Não, excesso de vigor de jeito nenhum. Mas só aí é do acaso que surgem essas melhores descobertas. Pode continuar, Silvia. Por favor. Países que são caracterizados por terem altas áreas salinas são Austrália, Paquistão, Bangladesh, Tailândia e vários países da Ásia Central. Segundo Pereira,
No Brasil, solos salinos e sódicos ocorrem no Rio Grande do Sul, no Pantanal Mato-Grossense, e predominantemente na região semiárida do Nordeste. Esses autores relacionam uma área de 91 mil quilômetros quadrados de solos afetados por sais do Nordeste do Brasil. Segundo Ribeiro Freire Montenegro, com base no mapa de solos do Brasil, os solos salinos, solódicos e sódicos ocupam cerca de 160 mil quilômetros quadrados, ou 2% do território nacional. Diante dos vários problemas causados pela salinidade das plantas, vem a preocupação de se cultivar o meloeiro, já que grande parte da produção brasileira de melão ocorre em áreas irrigadas e suscetíveis à salinização. Nessas regiões, além da salinidade natural das águas de irrigação, é comum se encontrar a aplicação de lâminas de irrigação acima do necessário. Figueiredo, estudando as áreas de produção de melão na região do Baixo Jaguaribe e Apodi, concluíram que o consumo de água pela irrigação é de pelo menos 39% mais elevado que o necessário, quando a produção ocorre de setembro a novembro. O uso em excesso de água é importante fator com potencial de causar salinização do solo em áreas produtoras de melão. Para que esse impacto seja evitado, a prática da irrigação no cultivo deve ser devidamente controlada, considerando os tipos de solo, cultura e características climáticas da região. Além disso, o acúmulo de sais durante a irrigação de culturas na estação seca pode ser revertido, total ou parcialmente, durante a estação chuvosa, sendo que esse processo de lavagem dependerá do total de precipitação anual e intensidade das precipitações e das características físicas do solo. Cileia, essa questão, para mim, já foi bem debatida pela apresentação de Jederson, mas não sei se cabe ainda algum comentário. Pela questão, pelo que ele deixou claro, a questão da água lá no Rio Grande do Norte, nas áreas de produção, a maioria delas é de poço, né? Então, o problema de risco de salinidade é algo que vai continuar acontecendo, inevitavelmente, mas é assim, eu ainda continuo meio preocupada com esse negócio de água, esse risco de salinização e expansão das áreas frente à expectativa de aumento das áreas de produção por causa da exportação, né? Não é todo mundo que vai estar preparado para atender ao mercado exigente assim, mas é uma tendência natural o aumento das áreas. Então, qual é o futuro disso? Qual é o futuro dessas áreas de produção com os níveis com a quantidade elétrica aumentando, tendendo a aumentar tanto? É algo que tem que se pensar para já, para encontrar forma de se prevenir para o futuro, penso eu. Isso, exatamente. A gente tá começando agora, né, a aumentar as exportações, principalmente para a China, e essa possibilidade de triplicar a produção aqui da região para atender 10% do consumo de lá. Então, é um desafio enorme ter que produzir com qualidade com essa questão da água. Por enquanto, a gente não tá passando nenhum problema com relação à quantidade, mas acredito que, ao passo que a gente está atendendo a demanda, não sei se a quantidade de água que a gente tem vai ser suficiente. Ou a pessoa pode estar migrando para o polo de a questão do Rio Apodi, que vai pegar a parte da transposição, ou vai aprofundar mais poços. Eu sei que é uma questão que está em discussão no momento. Não só essa questão das possibilidades de aumento de produção. Está todo mundo preocupado com isso. Jederson, como a gente está numa discussão que versa, ou melhor, o desempenho fisiológico da planta é o nosso foco, né? Prestar atenção ao que está acontecendo com a planta, como é que ela se comporta e tal. E aí você traz uma questão como essa, que, na verdade, é uma análise das possibilidades, potencialidades e riscos do futuro da cultura do melão no estado, quando o mercado
tanto demanda. Então, é risco, potencialidade, mercado, futuro. Se a planta tem um desempenho tão bom em termos de aproveitar a água, ao mesmo tempo em que ela também é tão pouco tolerante a sais. Existe algum estudo, ou já se fala em variedades com mais tolerância aos níveis de salinização? Já se trabalha a parte genética nesse sentido? Ou vamos mesmo ter que confiar nos atenuadores de estresse abiótico, que a gente sabe que o mercado tem um bocado aí, mas há um bocado que funciona e um bocado que não funciona tanto assim, né? Então, a gente tem que olhar para todos os lados, todas as vertentes. Como eu já havia comentado, que aqui na região existem algumas empresas de sementes que já desenvolvem variedades aqui na própria região. Então, elas estão sujeitas aos mesmos níveis de estresse salino. Sim. Então, quando um melão vem para a fase de testes, ela é testada em várias fazendas, e várias fazendas aqui da região têm diferentes níveis de salinidade. Então, esses materiais que vão avançando, vão se desenvolvendo, então eles vão se desenvolvendo dentro de uma salinidade média. Então, vai atingindo os produtos. Né? Então, temos melhoristas aqui, temos estação de pesquisa com relação ao desenvolvimento de variedades mais tolerantes a isso, a salinidade. É interessante que, quando eu estava pesquisando vários trabalhos, né, principalmente da UFERJ, a maioria que eu achei era sobre salinidade, água de irrigação, essas coisas aí, né, nessa região. Então, eu vi poucos trabalhos, pouquíssimos, só que um ou dois, sobre a resposta fisiológica da planta com relação a essa salinidade, né? Como a gente assisti uma apresentação, esqueci da professora Patrícia, que estava falando sobre o óxido nítrico. Eu acredito que o óxido nítrico, junto com o silício, vai a Fernanda, né? Eu acho que é uma tecnologia que vai... um treinamento lá, só estamos esperando passar a pandemia. Com certeza. No IF Goiano, né? Estamos esperando passar a pandemia, que a gente já se habilitou a ir lá conhecer esse trabalho e aprender a usar o óxido nítrico para essa finalidade. Até a gente chegar a ter produtos à base do óxido nítrico, não sei como é que vai ser, isso aqui vai ser bastante revolucionário, principalmente aqui nessa região que sofre muito com salinização. Então, a gente vai ajustar o manejo, vai conseguir até usar menos água, né? A água de forma mais eficiente. Ô Gederson, vamos pensar nas respostas da planta, minha gente. Se a água tem contribuído para o excesso de expressão vegetativa da planta, ela cresce mais, ela pode até ter um excesso de vigor que é indesejável, tudo isso. Até que ponto a salinidade também não chega a ser benéfica? Quanto de sais a planta tolera sem impactos na produtividade, na qualidade? Entendeu? Então, assim, a salinização compromete a absorção de nutrientes, como você já mostrou ali, principalmente de micronutrientes. Ponto, isso é fato. Mas qual é o nível de tolerância? Então, talvez isso também seja um estudo que é mais simples e que dá uma resposta imediata e uma resposta útil. Quanto a planta tolera para mais e para menos? Qual é a faixa de condutividade elétrica que é considerada tolerável sem comprometimento na qualidade? Não sei se já tem na literatura, eu não vi. O interessante é que, com o decorrer da maturação do fruto, a planta necessita de uma certa salinização para poder desenvolver seus bicos. O que alguns produtores fazem aqui com relação a esse manejo de água é que até enquanto essa planta está naquela manta, enquanto ela não consegue florescer, está florescendo, eles utilizam água de poços profundos. Então a salinidade chega a meio grau, um decímetros. A partir daí, sim, que começa a entrar aquela questão da água salina. Entendeu? É um manejo que os produtores fazem aqui. Interessante. Se fosse uma planta perene, ela já tinha se aclimatado a esses sais aí. Mas como é muito rápido, não dá nem tempo, né? Não dá nem tempo. Muito interessante. Olha a minha orientadora aqui, olha. No Chaves 2009. Jonatas, se puder continuar.
Eu não sei onde seu EA parou, foi aqui, Nido? A gente estava falando, foi aí mesmo, né? Foi a produção. Quer que eu continue? Sim, por favor. Pode ser um de vocês dois. A Eu produção... continuo, Não, tudo bem. A produção de várias culturas é reduzida severamente sob condições de salinidade. Uma vez absorvidos, os íons são transportados às folhas, onde se acumulam em função do processo de transpiração. A magnitude dos danos depende do tempo, da concentração, da tolerância da cultura e do volume de água transpirada. A fotossíntese, juntamente com o crescimento celular, está entre os processos primários a serem afetados pelo estresse salino, além de limitar a difusão de CO2 e induzir o déficit hídrico. Além desses, destacam-se a síntese de proteínas e o metabolismo dos lipídios como processos fortemente afetados. A salinidade também pode causar danos no crescimento e desenvolvimento das plantas por efeito osmótico, em que a elevada concentração salina diminui o potencial osmótico do solo, disponibilizando a água e nutrientes em menores quantidades para a planta. A salinidade pode ainda afetar as plantas devido a um desbalanço nutricional, em que o excesso de íons no solo inibe a absorção de outros íons. Além do já exposto, o excesso de cloreto e sódio do protoplasma, principalmente íons envolvidos com a salinidade, ocasiona distúrbios afetando a Fosforilação. Isso. A cadeia respiratória, a assimilação de nitrogênio e o metabolismo das proteínas. Efeito das mudanças climáticas no crescimento do meloeiro. O meloeiro é consumido em todo o mundo, produzido principalmente em regiões semiáridas sujeitas a periódica escassez de água, altas temperaturas e solos salinizados. As melhores condições climáticas para a produção do melão são as seguintes: temperatura entre 25 e 35 graus Celsius, período de luminosidade entre 2.000 e 3.000 horas por ano e umidade entre 65% e 75%. Altos índices pluviométricos e elevada umidade relativa do ar dificultam o cultivo do meloeiro, principalmente pela falta de resistência foliar a doenças e pelo efeito deletério de culturas na qualidade dos frutos. Diante disso, a fase inicial de crescimento do meloeiro é imprescindível para uma boa produção de frutos, já que o maior crescimento inicial da cultura pode incrementar o aproveitamento da radiação solar disponível no início do ciclo do melão, aumentando a disponibilidade de carboidratos para a diferenciação de um maior número de frutos por planta, revertendo numa maior produtividade. Logo, quando houver grandes mudanças no clima, altas temperaturas, redução da oferta hídrica e desertificação, o manejo do crescimento inicial do meloeiro deverá ser avaliado para não comprometer a produtividade dessa cultura. Os produtores de melão dizem não sentir segurança para produzir mais e estão reduzindo as áreas de plantio. Isso aí vai na contramão do que Ederson nos trouxe como uma realidade de campo, né? Essa informação aí. A abertura de um novo mercado proporcionou uma conduta diferenciada do produtor de melão, que é a tendência de aumentar as áreas para atender esses 10% da exportação. Tem uma coisa aí que eu acho que pode-se ter um olhar menos alarmista do ponto de vista fisiológico. Quando está falando em alteração climática, a preocupação maior vai ser com a questão da escassez hídrica e do aumento das temperaturas. Então, a escassez hídrica não é tanto a questão lá, também é, mas o principal é
se essa escassez hídrica é conjugada com altos níveis de salinidade. A temperatura, pelo visto, o melão, embora seja um AC3 de um comportamento bem interessante, ela suporta bem temperaturas acima de 30 graus, sem nenhum comprometimento fotossintético. Tem uma coisa aí que você falou que é muito importante, que é a questão do silício, por aumentar as características, na verdade, a nível celular mesmo, né, de parede, que contribui para que essa planta seja mais tolerante à questão da radiação e da temperatura, muito provavelmente. Mas, assim, no futuro, é um olhar que eu penso que pode se ter como é que essa eficiência fotossintética da planta vai refletir em produtividade e qualidade, porque a produtividade não precisa ser tanta, mas a qualidade sim. A produtividade, nesse caso, em volume total, em massa total, não em produção por planta, que pode ser bem equilibrada para que o fruto cresça. E quando se falou aí em todos esses fatores, comprometimento fotossintético e tudo mais, isso é muito relativo. Na verdade, você tem que saber quanto a planta consegue fotossintetizar em função da quantidade de água transpirada. Pode transpirar pouco, pode transpirar muito. A essa altura, e com esse tipo de manejo, eu acredito que essas plantas conseguem facilmente ter reduzido a densidade estomática, aumentada a densidade estomática e regulada, e ter uma regulação estomática, né, de abertura, ao ponto de não ter uma perda excessiva de água por transpiração. Tanto é que, pelo que o vigor não é problema, o desempenho hidráulico dela é excelente, no instante ela absorve água, transpira e movimenta o que está no solo para a parte aérea, não é problema. Então, assim, eu penso que no futuro, esse cenário que se desenha aí, pode ser olhado com uma certa atenção. Por quê? Vai acontecer? Vai. Agora, não quer dizer que essas condições reflitam na planta numa resposta estressante. Pode ser que seja uma resposta, ela consiga lidar com esse ambiente potencialmente estressante, né, desenhado nesse cenário aí, que foi muito bem estudado, mas a planta pode responder de outra maneira. Pode responder com a regulação estomática, pode responder com a maior eficiência de uso da água, pode responder com maior espessura de mesófilo, e tudo isso vai, com toda certeza, permitir que os índices de produtividade e qualidade continuem. A plasticidade fenotípica, né? Certamente. É preciso olhar bastante para isso. Tem coisas que a planta já faz, você não precisa estar aplicando depois nela, já vai fazer isso. Quando o manejo contribui, melhor ainda. E uma coisa que você falou aí que eu achei bem interessante é como a planta tem manifestado sinais de positivos do manejo com micro-organismos, com a diversidade biológica no solo. Por isso, você mostrou aquela raiz, quando você falou, eu fui me lembrar, com uma raiz bem grossa que parecia que ia virar mandioca, né? Então, está respondendo, mesmo nessas condições. Então, assim, é preciso olhar para esse cenário, claro, com atenção, com cuidado, com até alguma extrapolação, até mesmo pensar, bom, eu posso projetar um cenário e uma resposta da planta para tentar entender. Mas, ao monitorar o que vem acontecendo ao longo dos anos, principalmente em algumas condições críticas, do ponto de vista de quantidade elétrica, de temperatura do ar e de radiação, já dá para olhar como essas plantas vão se comportar, o que é que ela deve responder, como é que ela deve responder. Agora, uma coisa que você falou aí, que essa daí talvez você tenha que resolver, penso eu, é temperatura alta e abelha, né? Que aí elas não vão querer estar lá visitando flor, não, se as temperaturas subirem tanto assim. Professora, aí uma coisa que eu lembro também, nessa questão do desempenho hidráulico, foi no trabalho também do professor Christian botou aí, né, do silício. Ele viu lá, né, em relação aos vasos. Foi. Que com a aplicação do silício, os vasos eles estavam com maior diâmetro e os vasos eles estavam bem mais espessos, né?
mas bem Mas formal. Aquela foto que eu postei é uma foto com e sem silício, eu esqueci de falar. Eu achei, sim. eu achei muito legal aquela foto. Eu até printei a tela para usar na minha aula de anatomia com a sua permissão, naturalmente. Então, já tem a ver, então, né? Tudo. Sim. Isso já é uma A gente vantagem. vê a resposta, né? Claro que aquela foto ali, né, não é, vou dizer que é só o silício, então existe esse todo o manejo. Então, mas é uma ferramenta bastante importante esse uso de silício. A espessura da parede celular, Isso, como a gente tem uma alta, a temperatura aqui, principalmente nessa época do ano, é escaldante, é muita radiação, é muito vento, temperatura alta, então a planta está estressada todo o tempo. A gente tem que manter a planta sempre estimulada, senão ela trava, ela literalmente trava. Você chega na área, você vê a planta travada, tanto pelo excesso de sais, como todo esse estresse climático que ela tem. Então é a seca fisiológica, né? Que chama. Tem água na raiz, com aquele seco, ela está precisando transpirar para fazer a respiração dela, para fazer a fotossíntese, mas ela não consegue absorver. Então ela trava. Se a gente pegar uma fase dessa, uma fase crítica do melão, uma fase de enchimento de frutos, a gente não consegue ter. A gente não consegue desenvolver, fazer com que o fruto desenvolva bem com todas essas intempéries aí, né, para estressar a planta. Aí, em alguma dessas fases, vocês utilizam algum extrato de algas, alguma atenuador, alguma Gélias? Usamos sim. Eu acho que em todas as fases do ciclo a gente tem que estar usando. Extrato de algas é uma ferramenta muito importante. Serve para enraizamento, para diminuir o estresse da planta, aminoácidos. Acho que dá para ler mais um pouco, né, professor? Vamos finalizar esse parágrafo aí para a gente poder. Já é 55, passa rápido. Eu não sei onde, eu não lembro onde parou, foi a. Seu aí, Jonathan, vocês lembram? Parou em produtividade. Aqui. Pode continuar, por favor, se for um de vocês. Logo quando houver grandes mudanças no clima, altas temperaturas, redução da oferta hídrica e desertificação, o manejo do crescimento inicial do meloeiro deverá ser avaliado para não comprometer a produtividade dessa cultura. Pronto, esse parágrafo, para mim, achei perfeito. Perfeito. Os produtores de melão dizem não sentir segurança para produzir mais e estão reduzindo a área de plantio, pois a incerteza quanto ao abastecimento de água para o sistema de irrigação, isso aí também já foi contestável, né? Este contexto, inclusive, tem feito que produtores busquem novas regiões com maior segurança hídrica para a continuidade do plantio do fruto. Com esse novo cenário, em regiões em que as regiões do Brasil passarão por processo de desertificação, mais estudos devem ser feitos com a cultura para que produtores tenham mais segurança no plantio desse tão apreciado fruto, já que, segundo o SEBRAE, a cadeia produtiva desenvolvida e os acordos fixados antes de 2018 garantem crescimento, ainda que pequeno, das exportações de melão, mesmo com a crise hídrica e financeira do Brasil. A cadeia produtiva do meloeiro, fica quieto, Elson, tem uma alta maturidade. Desculpa, professora. E uma alta capacidade de resposta. Logo, é preciso que o sistema de cultivo do melão seja analisado e estudado para esse novo cenário, para que esse novo cenário seja ele otimista ou pessimista, proporcionando, assim, um manejo que economize mais água na irrigação e emita menos gases de efeito estufa, sem prejudicar a qualidade do fruto. Cena dos próximos capítulos. Elson não fica quieto, não, está além dele, fica para cima e para baixo. Vamos ter que parar aqui por causa do avançado da hora. Bom, lembrando que esse material de estudos está disponibilizado no Drive, né? Os meninos apresentaram lá. E pronto.
Eu vou silenciar o meu microfone, mas antes eu não poderia fazer isso sem dizer o quanto eu estou orgulhoso de poder ter assistido a esse compartilhamento de experiências profissionais de Gederson acerca da cultura do melão. De fato, trouxe para nós algo que nós não encontraríamos na literatura, que são relatos das suas experiências, das suas dificuldades de campo e soluções encontradas, soluções técnicas, né? Isso para nós tem um valor inestimável. Eu sempre digo para quem vê ao GISP pela primeira vez, o melhor do GISP é isso, é um ambiente de compartilhamento muito democrático, em que todo mundo pode chegar aqui, conversar e compartilhar, e tirar dúvidas, ou trazer dúvidas, estamos aqui para isso. Então, eu quero, com muita alegria, dizer da nossa gratidão para Gederson, por ter compartilhado do seu tempo de trabalho, de descanso, né, para estar conosco, dessa vez não assistindo ao GISP, mas trazendo a sua atuação como especialista da noite. Então, muito obrigada, tanto a Gederson, de maneira muito especial, como também aos demais participantes dessa noite, e ao moderador Elson Mendes. E quando eu estiver lendo, não fique mais assim, porque senão eu ficava, ó, para conseguir ler. Era tentando também, entendeu? Eu nem percebo que eu faço isso. Tá vendo? Eri, que dia a gente vai ouvir você falar sobre cebola e outras coisas mais? Eri, você chegou um pouquinho tarde, que eu sei que você tem uma lida das suas coisas do dia a dia, com criança e tudo, mas lembre-se que está gravado, então você não vai perder nada. Só a interação com a gente, mas é sempre bom quando você chega. Boa noite. Quando vocês disserem que sim, eu encerro a gravação. Desde já também quero agradecer, viu, Gederson, por ter atendido o convite aí. Faço as palavras da professora também as minhas. Mesmo diante do cansaço e tudo, se disponibilizou a estar tirando um pouquinho do tempo, né, para estar aqui ajudando a gente a entender um pouco mais dessa cultura que é tão importante não só para o Brasil, mas principalmente para o Nordeste, né? É uma cultura que está crescendo cada dia mais em exportação e que continue assim, né? A gente deseja cada dia mais sucesso e tudo, e que Deus continue abençoando. E também agradecer os demais, né? O Enio, o Eri, o José. Caso alguém queira entrar no grupo aí do GIS, pode deixar o número que a gente adiciona. Lembrando que é um grupo de postagens técnicas, que quando a gente sai da linha, tem alguém lá toda hora puxando a orelha, ou seja, eu. Então, pessoal, eu que agradeço, né, o convite. Para mim é um prazer estar participando do GISP hoje como apresentador. Eu acho que já assisti o GISP, que eu não consigo assistir ao vivo, você está assistindo as gravações de YouTube. Desde que eu entrei para o grupo, a gente aprendi bastante, né? A gente vai associando as coisas práticas de campo com as técnicas científicas, então a gente tem só a crescer com isso, né? Eu agradeço, estou sempre à disposição, qualquer dúvida. Acho que é uma apresentação rápida, a gente não consegue falar, aprofundar em nada, mas é mais uma visão geral do que é a cultura, né? Você falou que não conhece tanto, e eu agradeço mais uma vez. A gente que agradece. E Patrícia também, e os demais, de Vielen, é tanta gente. Jonatas, anuncia o próximo GISP, por favor. Já estava aqui na espera. Próxima semana teremos encontro com Paulo Eduardo Ribeiro Marchiori, né? Ele é professor adjunto na Universidade Federal de Lavras e atualmente é presidente da Sociedade Brasileira de Fisiologia Vegetal. O tema será aspectos fisiológicos da cultura de cana-de-açúcar. E vale ressaltar que esse encontro, né, da próxima semana, será o último encontro do GISP desse ano. Então, a gente vai ter o encerramento dessa etapa, né, do GISP desse ano. E também, né, nesse encontro, iremos falar de como é que vai funcionar os próximos encontros no ano que vem, as nossas novas propostas, as nossas novas ideias em relação ao GISP. É interessante que vocês participem, que convidem outras pessoas para participar, porque assim a gente vai conseguir ter uma interação e ouvir vocês em relação a como é que a gente pode melhorar em relação a grupo.
né, como um Vamos todo. tirar férias, né? Já convido a todos, parabenizo ao Gederson, foi um excelente, né? Se a gente for buscar encontros ou até mesmo palestras no YouTube em relação ao melão, a gente vê que é bem escasso, né? Ela tem muito pouco de melão, então com certeza vai acrescentar bastante, e muitas pessoas vão assistir esse encontro sabendo que estão absorvendo conteúdo de melhor qualidade. Então, parabéns novamente, Gederson. Obrigado. Nelson? Então, boa noite a todos, né? Pode encerrar a gravação, professora, para não esquecer.